Eu cheguei atrasado mesmo, né? Quem sou eu para cobrar o atraso dos outros? Tenho dó da Evelyn aí, que se ficar só ela, eu vou pegar no pé, hein? Eita, aqui. Toma. Entendi. Carregando. Aguarde. Ai, Evelyn, você está aí? Beleza, então vamos começar nossa aulinha de hoje. Vou colocar para apresentar. Uma janela. Foi? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, tô vendo aqui. Perfeito. Vamos então começar nossa aula de hoje. E agora a gente vai mudar o tema drasticamente, assim. A gente estava saindo da termofísica ali, aprendendo um pouco de calor, de trocas de calor, da energia, que é o calor, né? E agora vamos sair desse meio calor, frio, temperatura, certo? E agora nós vamos para eletroestática. Eletroestática. Estático de parado, elétrico de eletricidade, isso aí já define algumas coisas para a gente. Porque, assim, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem que estar em mente que estamos trabalhando não com a corrente parada, mas sim com a corrente em fluxo, que é uma corrente em movimento, né? Por isso que a gente chama de corrente elétrica.
E no caso da eletrostática, a gente vai tratar com corpos eletrizados também, só que em vez de ser. Desculpa. A gente vai trabalhar com corpos eletrizados, em vez de correntes elétricas. Então, em vez de termos alguma corrente, analisarmos um fluxo, vamos dizer assim, vamos analisar um corpo quando ganha ou perde elétrons. Certo? Primeira coisa que nós vamos relembrar para começar a falar de eletrostática vai ser a questão do átomo. Eu imagino que vocês já viu em química modelo atômico. Você já viu isso aí lá em química, modelo atômico? Eu já ouvi falar, já. Você lembra mais ou menos? A gente não vai precisar exatamente dele, mas aqui a gente precisa ter como base ele para entender o que acontece ali. No caso, prótons, nêutrons e elétrons. Você lembra desses três? Faz tempo que eu parei o ensino médio. Não, Eu tenho, isso aí sabe quantos relaxa. anos? 31 anos, já tô velha. Quanto? 31. Tá velha. Obrigada. Você preferia que eu mentisse? Brincadeira. Ó, Não, tem que falar a verdade. da parte assim estrutural, do que vai ser, mimimi, não é necessário nessa parte da física pra gente. O que a gente precisa ter em mente assim pra gente não confundir as coisas? Porque pode ser que eles te deem informações para te confundir. Então, deixar isso bem definido. Pelo último modelo atômico que a gente estuda, né? Na química a gente vê desde o primeiro modelo atômico até o último aí, tem o Rutherford Bohr, que seria esse aí que está na tela também, no átomo de magnésio. Onde a gente tem aqui no meio, né, o núcleo do átomo, e aqui são as eletrosferas, onde ficam os elétrons. O que a gente precisa saber definitivamente daqui, do átomo? O próton não sai nunca do núcleo. Por que ele não sai nunca do núcleo? Existe uma força chamada força forte que deixa ele preso, tensionado lá dentro do núcleo. E é a mesma força também que não faz com que o elétron entre com tudo no núcleo. Tem essa força de repulsão. Então ele não se move. A única partícula que vai se mover, nesse caso, que ela vai sair de um átomo para outro, vai ser o elétron, não vai ser o próton. E isso vai acabar causando uma puta de uma confusão de sinal a partir de agora. Porque o elétron a gente já tem em mente ali que ele é a carga negativa. O próton é a carga positiva e o nêutron é o carinha sem carga, né? Quando a gente está tratando do elétron, e como só o elétron vai fazer parte dessas trocas, né? Ele vai sair de um átomo e entrar em outro, ou ele vai sair de um corpo e entrar em outro, é só o elétron que migra. Então, sempre que nós estamos falando de carga, esse corpo possui tanto de carga. É sempre o número de elétrons que estão se referindo. Professor, se a carga for positiva, é o número de elétrons ainda? Sim, e essa é a confusão que acontece. Por quê? Como só os elétrons que vão sair ou entrar no corpo, a gente tem que ter em mente que se ele sai do corpo, é uma perca de elétrons. Então, se você perde carga negativa, você fica com uma carga positiva. Entenderam essa questão da confusão que eu falei que ia dar? Porque agora fica tudo assim, ó, né? Tudo embaralhado. O que você achou? Ficou difícil assim? Fácil? Difícil mesmo isso aí. Ó, vamos pensar assim, ó. Como o elétron ele já tem um sinal negativo, a gente vai manter esse sinal negativo, vamos dizer assim. Se você está ganhando elétron, você não está ganhando energia negativa? Ou você discorda? Se discordar também é bem-vindo para discordar. Fala assim, não, falando merda. O elétron, quando um corpo ganha elétron, ele ganha uma energia positiva ou negativa? Negativa? Negativa. E é aí que gera o problema. Porque quando você fala ganha, vem o mais na sua cabeça. E quando você fala negativo, vem o menos na sua cabeça. Então, o que a gente tem que sempre lembrar? Que não, como o próton não sai, é só o elétron que se move, as nossas contas lógicas, o que está acontecendo com o corpo,
vai ser sempre a partir do elétron. Ou seja, se um corpo ganha os elétrons, ele fica com uma carga negativa, certo? Agora, se o corpo perde os elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Isso. É meio confuso nesse aspecto, porque tem esse ganha menos e perde mais, né? Fica assim as cargas. E como que a gente contorna esse problema? Lembra que é só o elétron que sai. Não tem como um exercício falar para você que tal corpo recebeu tantos prótons. Se isso aconteceu, isso chama fusão nuclear e deu merda, porque isso libera uma energia absurda. Tranquilo? Essa parte do átomo, o que a gente vai usar do átomo são só os elétrons, beleza? Vou seguir. Beleza. Então, como o próton não vai conseguir sair do núcleo, o fluxo de eletricidade sempre vai ser dado pelos elétrons. Perfeito. Eletrização. Eletrização é o nome que a gente vai dar ao processo de eletrizar um corpo, ou seja, ceder carga a ele, ou dar a ele uma carga, sendo ela positiva ou negativa, independente. Isso é eletrização, serve para os dois lados. O que é importante, assim, como estamos falando de eletroestática, vamos relembrar, né, que é sempre corpos que a gente vai estar lidando, não vai ser uma corrente, não vai ser um fluxo de energia, não vai ser um fluxo de elétrons. Não estou falando para você da tomada, eu estou falando daquelas canetinhas que dava choque, entendeu? Que você apertava e tomava um choque. Já estava energia ali, nós só encostou. O problema é o seguinte, agora, como a gente vai falar de eletrização, a gente tem que saber os processos que levam um corpo a ganhar ou perder os elétrons, certo? E esses processos que vão acabar com a nossa vida. Por quê? Geralmente, exercício de física nesse assunto, ele é teórico, 2, ele tem conta, mas as contas são muito fáceis, porém é 100% embasado no teórico. Ou seja, essa parte de eletrostática é muito mais provável eles te cobrarem teoria do que eles te pedirem conta. Eu acho que eu não trouxe exemplo de conta aqui, porque a conta é uma fórmula muito simples. Eu acho que a gente vai ver. Se tiver aí, eu já comento. Se não tiver, eu coloco aí. Então, vamos para os métodos, né, no caso. Para obter a carga positiva, ele vai ter que obrigatoriamente perder os elétrons. E para obter a carga negativa, a eletricidade é basicamente os elétrons isolados. Então, não. Vamos de novo, assim, separando de novo, eletroestática e eletrodinâmica. A aula de hoje, no caso, é eletroestática. Eletroestática, pensa que eu comecei a aula, né? Eletro de elétrica e estática de estático, parado, saca? Então a gente vai estudar aqui como que funciona a eletricidade em corpos parados, ou melhor, com a eletricidade parada dentro daquele corpo, sem gerar um fluxo, sem gerar uma corrente. Aí, o que vai acontecer? Eletricidade, que é o que você perguntou, e o que você deve estar pensando que é a tomada, já é eletrodinâmica, porque você utiliza dois potenciais para fazer um fluxo de elétrons, e a partir desse fluxo você consegue gerar, vamos dizer, a energia para o seu computador, para o seu celular carregar, tá ligado? Então, não vou dizer que eletricidade é basicamente os elétrons isolados, porque existem esses dois tipos, vamos dizer assim. Então, essa eletricidade da eletrodinâmica é dada por um fluxo de corrente, e os elétrons em si, isolados, vão determinar uma carga de um corpo. Aí sim, nesse conceito está de ok, certo? Porque vamos ver que o elétron, ele tem um único elétron, ele tem um valor de carga específico, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, eu vou ter que decorar esse número? Vai. E, infelizmente, esse você vai ter que decorar, que é a carga elemental. A carga tá aí. A carga elemental, ela serve tanto para o próton quanto para o elétron. Eles têm a mesma carga, só que o elétron é o único que nos interessa. E, professor, se o próton e o elétron têm o mesmo valor ali, então o sinal é importante? Sim. Negativo sempre para o elétron. É sempre esse valor. O que vai mudar? A quantidade de elétrons. Então, por exemplo, se um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19, 2 elétrons vai ter 3,2 vezes 10 a 19, e assim sucessivamente vai se somando carga. Mas sim, é sempre o mesmo valor. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O valor da carga elemental,
serve tanto para o próton quanto para o elétron. Seguindo. Mas manda as dúvidas aí, eu vou separar. Beleza, perdeu o elétron, carga positiva. Ganhou o elétron, carga negativa. Beleza? E o corpo neutro não possui carga. Aqui está a carga elementar que a gente estava falando ali. Então, ó, é a unidade. Então, sempre que você tiver uma unidade de elétron, você sabe que a carga dele é 1,6 vezes 10 menos 19. Unidade de medida, sempre importante aqui no caso. A gente vai começar a trabalhar com carga. Então, a nossa nova unidade de medida agora é Coulomb, que é dada por um C maiúsculo. Sim. Eu tenho que enviar, né? E se escreve Coulomb. Só para vocês pesquisem alguma coisa aí. Tranquilo essa parte da carga elementar, sim, vai ser sempre o mesmo valor, só vai mudar o sinal para a relação do próton e elétron, mas vocês não vão trabalhar com cargas de próton. Se o exercício falou, saiu próton, fica com o olho aberto para ver se não é pegadinha. Porque esses bagulho adoram uma pegadinha. Beleza até aqui? Pode seguir? Que agora acho que vai começar os processos de eletrização. Doideira. Agora sim. Certo. Como agora a gente vai começar a falar de eletricidade, e toda eletricidade, carga, assim, a gente vai colocar ela dentro de um corpo. Por quê? Pode ser dentro de átomos? Pode. A gente pode lidar com ela dentro de átomos. Mas no caso, corpos, porque são estruturas maiores e porque também apresentam um número volumoso de átomos, o que vai transformar num número maior ainda de elétrons. E aí que gera as nossas possibilidades de carga, certo? Desses materiais, a gente vai começar a classificá-los entre condutores e isolantes. No caso, na tabelinha aí, inclusive, está como semicondutores, né? E depois eu explico melhor semicondutores, mas não é necessariamente fazer essa divisão, porque quando você quer um isolante, você vai querer o melhor isolante. Quando você quiser um condutor, você vai querer o melhor condutor. Então, semicondutores é só para especificar uma série de materiais que eles têm uma condutividade boa, mas não é a fina do cobre ali, não é a fina do ouro, não é a fina da prata. Entendeu? Eles têm uma condutividade boa em relação a, sei lá, borracha, vidro, esses materiais que a gente já sabe que é isolante, certo? Então, vamos classificá-los como condutores e isolantes. Que mais que pode aparecer de dúvida frequente aqui? No caso, gente, fica mais na nossa cabeça, pelo nosso conhecimento diário, que condutor basicamente é o ferro, certo? Se vocês... qualquer tipo de metal, né, qualquer tipo de liga metálica. Não sei se vocês lembram de química, quando a professora estava falando de tipos de ligações, que quando você vê a ligação metálica, ela te apresenta algo chamado como mar de elétrons. Que as ligações metálicas, os metais eles vão se unindo ali, e como eles não possuem uns elétrons em número certo para fechar 8 na última camada, fica aquela imensa maré de elétrons circulando para estabilizar os átomos de ferro, de qualquer aço que esteja ali. Então, esses são os nossos condutores, enquanto os nossos isolantes significam que a quantidade de elétrons ali para se locomover, essa energia, né, no caso, vai ser muito baixa. Você vai ter muito pouco elétron ali livre. Então, você não tendo esses elétrons livres, fica mais difícil de conseguir passar a eletricidade, gerar uma corrente ou até de carregar o corpo. Tranquilo até aqui. Materiais isolantes, materiais condutores. Beleza? Isso aqui pode ser um pouquinho... Eles vão pegar pegadinha aqui por causa dos métodos de eletrização que a gente estava falando. Então, vamos começar com processos de eletrização. Quando você vai submeter esse corpo, no caso, a um processo de eletrização, a gente vai dar por 3 processos de eletrizações diferentes, que é como você consegue dar carga ou retirar carga, né, do corpo. Um dos primeiros fatores é o atrito, né? Que
Não sei se na infância de vocês alguém já fez essa pegadinha, ou se alguém já foi zoar com a cara de vocês com isso. Tem duas muito comuns, que é colar o canudinho na parede. Alguém da família de vocês, conhecido de vocês, já fez isso com vocês? Colou um canudo na parede? Alguém da família de vocês desviou o percurso de água sem encostar na água? Vocês já viram isso? Não também? Nossa senhora. A galera não gosta de física. Eu vou ter que achar esse vídeo. YouTube. Nossa, não tem um vídeo curto, gente. Tudo minuto nessa merda. Não, o que eu fiz? Aqui, perfeito. Vamos voltar aqui uns segundinhos. Vocês conseguem ver o vídeo bem aí? Vou aumentar aqui também, né? Senão não adianta não. Sim, eu tô vendo. Perfeito. Ó, presta atenção no que vai acontecer com esse filetinho de água. E eu já explico o que aconteceu e eu já vou explicar o fenômeno aí, vamos ver. Nunca tinha visto isso. Isso já. Então, é isso aqui. Perfeito. O que está acontecendo aqui no caso? Inferno. O colar o canudo na parede é a mesma história. O cidadão que fez isso com o canudo, serve com caneta também, ele provavelmente ficou passando no cabelo ali um tempo, esfregando no cabelo a caneta, o canudo, enfim, para conseguir gerar uma carga, para conseguir gerar essa carga e interferir, né, no caso, com a água. Na água... Uma carga de energia, professor? Carga de energia. Nossa, que louco isso. Carga de energia. Por quê? Um dos processos de eletrização que a gente está falando aqui é o atrito. Outra coisa, esfregar o pé no tapete e dar choque nos outros. Quem nunca fez isso? Pelo amor de Deus. Quando o professor de física me ensinou isso, eu virei o demônio. Mas, ó, o que acontece? Quando você atrita dois objetos... Mas por que acontece isso? Então, quando você atrita os dois objetos, o que vai acontecer ali? Se esses dois objetos forem idênticos, no caso, se eu pegar, sei lá, madeira e madeira, igual, não vai acontecer nada, vai esquentar ali, porque eu fiquei atritando. Mas, se forem materiais diferentes, esse atrito vai fazer com que eles troquem elétrons. Vai fazer com que alguém ceda e alguém doe. Isso vai o quê? De acordo com essa sériezinha que está aqui embaixo, chama série triboelétrica. Depois eu mando isso bonitinho, porque talvez seja até bom passar a olhar por cima, olhar o que é esse negócio aí. Porque eu digo olhar, porque às vezes o cara coloca, você esfregou lã com seda. Quem ganhou o elétron? Se você tivesse essa fileirinha embaixo, você vai falar, professor, ganhou o elétron a seda, perdeu o elétron a lã. Aí, beleza. Agora, se você não tem esse negócio, para fazer esse tipo de raciocínio é um pouco mais difícil. Por isso que é bom dar uma olhada. Obviamente, eles não vão fazer um colado no outro, tá, gente? Eu dei um exemplo aqui que foi os dois que eu li mais rápido. Mas, geralmente, eles colocam de extremos, para você realmente ter noção de exemplos de objetos que têm tendência em ganhar elétron e de objetos que têm tendência em perder elétron, tá? Então, quando você atrita, vai ter essa troca de elétrons entre esses dois corpos. Quando você terminar de atritar e separar esses dois objetos, um obrigatoriamente vai estar com uma carga positiva e um obrigatoriamente vai estar com uma carga negativa, certo? Professor, as cargas vão ser iguais? As cargas vão possuir o mesmo módulo. Lembram o que é módulo da aula de física lá com o Luciano? É hora de falar não, gente. Pode brilhar. Vamos. Se falar que não tem problema. Vou explicar de novo, mas é que eu vou precisar dessa informação.
Módulo, direção e sentido, lembra? Tan, 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 tan. Vamos definir um módulo assim, para ficar um pouco mais sucinto. Módulo, direção e sentido, quando a gente aprendeu a ver ali os vetores, a gente via que o módulo era o número, né? Vamos atribuir isso como número também. Como eles vão possuir o mesmo módulo, significa que aquele que perdeu elétrons, ele vai ficar com a carga positiva. E aquele que ganhou vai ficar com a carga negativa. O módulo, ou seja, independente do sinal, esses dois números vão ter que ser iguais. Se aqui for 5, aqui vai ser menos 5. Se aqui for 10, aqui vai ser menos 10. Se aqui for menos 5, aqui vai ser mais 5. Eles vão ser opostos obrigatoriamente, tá? Eles possuem o mesmo módulo, porém sinais diferentes. Tal, volta para cá. Aqui, quem eu estava falando, primeiro processo de eletrização, você se dá pelo atrito, você vai acabar vai gerar essas cargas, que vão ser o mesmo módulo, e coisas diferentes. Por que que a água faz a curva, no caso? Quando você tem a água, a gente aprende em química que a água é uma substância polarizada. Professor, tem como você explicar que eu não lembro o que é polar? Uma substância polar? Tem, sem problema. Eu vou estar... Só que assim, eu vou atropelar a química, mas eu vou explicar. Não utilizem essas palavras para responder uma questão de química. Mas uma substância polar, vamos dizer assim, é aquela que vai obter polos a partir dos seus elétrons. Então, os elétrons tendem a ficar numa região específica. Vamos dizer assim. Como eles tendem a ficar numa região específica, significa que certa região daquele corpo é mais eletronegativo e a outra é mais eletropositivo, vamos dizer assim também. Porque, obviamente, a carga constitui um corpo. Não vou falar que ele está carregado negativamente, nem que ele está carregado positivamente. É como se fosse um posicionamento daqueles elétrons, certo? Em uma região da molécula. E o que acontece? Quando você pega essa caneta carregada, esse canuto carregado com energia, e aproxima ele da água, essa parte que está os elétrons, ela vai repelir a carga que você colocou ali, certo? Do lado dela. E aquela... ou você, no caso, ignorem o fator da carga de repelir. O importante é que os elétrons eles vão repelir os próprios elétrons. E o lado oposto daquela molécula, que vai ter um lado positivo, entre aspas também, porque é aquele lado que está contrário à concentração dos elétrons. Aquele lado vai reagir positivamente àquela caneta que você colocou eletrizada, gerando uma atração. Então, o percurso da água vai acabar desviando pelo fato da molécula da água ser polar. Ela sendo polar, ela interage com eletricidade, com campos elétricos, e assim você vê o desvio, já que quando você coloca uma carga ali, você automaticamente coloca um campo magnético. E a gente vai ver isso logo menos. Não nessa aula, mas já já. Primeiro processo de eletrização, atrito. O canudo na parede, eu até ia falar para vocês, vão, brinca aí, testa aí. Mas vocês vão se decepcionar porque é difícil, velho. A última vez que eu fiz isso aí, demorou uns 40 minutos. E assim, tava em 4, 5 pessoas esfregando cada um no seu cabelo e tentando colocar, tá ligado? Então era vezes 5 ali. E só um menino conseguiu. Ninguém mais conseguiu colocar o canudo na parede. Mas funciona. Depende do seu cabelo. Se ele quer ou não quer ceder elétrons. Beleza? Seguimos então. Processo de eletrização 1, atrito. Ok. Esse eu acho que é o mais tranquilo. Porque como as cargas vão sair sempre com o mesmo módulo, apenas um sinal diferente, eu acho que é mais fácil da gente gravar. E aí, como a gente comentou lá, só de olho naquela série triboelétrica para saber quem vai doar os elétrons e quem vai receber os elétrons. No caso aqui tem um exemplo da cedra com vidro. Se a gente olhar aqui atrás, a gente tem o vidro lá atrás e a cedra lá na frente. Então a gente sabe que quem vai perder elétrons vai ser o vidro, ou seja, a carga positiva, e quem vai ganhar elétrons vai ser a cedra, carga negativa. Beleza?
a gente vai agora para o segundo processo de eletrização, que é tão fácil quanto o primeiro, que é o processo de contato. O contato um corpo ele vai poder transferir os seus elétrons pelo simples contato, quando você pega dois negocinhos e junta. Professor, mas só encostou e já era? Só encostou e já era, gente. Não tem segredo. Contato é assim. No caso, você vai, de novo, do mesmo jeito que quando a gente esperava lá em termofísica, o equilíbrio térmico, nós vamos esperar aqui, no caso, o equilíbrio eletrostático. É a mesma coisa? Não. Mas é o mesmo conceito no seguinte: o equilíbrio térmico era quando os dois corpos atingiam a mesma temperatura. O equilíbrio eletrostático, então, vai ser quando os dois corpos atinjam a mesma carga em comum. Beleza? Esse aqui é mais tranquilo. O importantíssimo desse rolê da eletrização de contato é que eles pegam muito no pé em cima de exercício, e até mesmo em teoria, é que se os corpos forem idênticos, ou seja, se eles forem iguais, um está carregado com 2 e o outro está neutro, você encosta os dois e separa, ambos vão sair com 1 coulomb, no caso, de carga, porque eles são idênticos, só nessa ocasião. Não tem outra exceção, não tem como isso acontecer se não for dessa maneira, se os corpos não forem idênticos, para eles compartilharem dessa mesma carga. Tá? Essa parte teórica é aquela que eu falei para vocês que quando aparece no exercício é ali que eles cobram a conta. Porque, graças a essa questão dos corpos idênticos, a gente tem uma formulinha, que vai ser a carga 1 mais a carga 2 dividido por 2, que vai ser igual à carga final dos corpos. Essa formulinha só pode ser escrita dessa maneira se os corpos forem idênticos. Se os corpos não forem idênticos, ela não serve para nada. Então, essa é a parte onde mistura a conta com a teoria. Certo? Gente, uma dúvida até aqui que o próximo é chato. O próximo processo de eletrização é um pouco mais chato. Pode continuar. Pode continuar. Perfeito. Se também tiver, já sabe, né? Interrompe, fala mesmo, poucas ideias. Tranquilo? Vamos lá. Processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução, eu acho que ele é o que mais pega, às vezes, na cabeça da galera de fazer confusão, ou até mesmo de ser o mais difícil. Porque até então vocês viram, eu esfrego, separei. Um corpo vai ter uma energia positiva e o outro vai ter o mesmo valor de energia, só que negativa. Perfeito. O outro, método de contato. Eu encostei os dois corpos, eu separei os dois corpos. E essa energia foi redistribuída entre os dois, que eles alcançaram o equilíbrio eletrostático. E se eles forem iguais, ou seja, idênticos, a carga vai se dividir igualmente entre eles. É isso que a gente viu até agora. Agora, no processo de eletrização, por indução, o bagulho fica um pouco mais complicado. Porque não vai gerar nenhuma carga diretamente. Como a gente viu, ele vai estar induzindo. É uma forma secundária. Como que vai funcionar? Por esse método, a gente não vai ter nenhum tipo de contato entre os corpos. Por isso que ele também está separado à parte. O que nós vamos precisar obrigatoriamente? De um corpo já eletricamente carregado. Faz diferença, professor, a carga? Sim, e a gente já vai ver o porquê. Vamos começar aqui, então, deixa eu ver. O exemplo daqui é o positivo. Eu não coloquei os dois. Devia ter colocado para ficar mais ajustado. Só pensei só. Mas, como fica? Nesse exemplo aqui, a gente está vendo que o indutor ele tem uma carga positiva, certo? Quando você coloca um indutor de carga positiva perto de um corpo neutro, ele não tem cargas até ali, até então. Do mesmo jeito que eu falei para vocês lá atrás que os elétrons no átomo, eles meio que ficam numa região do átomo. Quando você pega esse corpo carregado e aproxima de um corpo neutro, você vai induzir que aquele corpo neutro você vai induzir a posição dos elétrons daquele corpo neutro, certo? Vamos pensar assim. Por quê? Peguei um corpo carregado positivamente. Você sabe que os opostos se atraem, positivo e negativo. Então, os elétrons eles vão ficar numa região mais próxima
do corpo positivo. E mais e outra coisa importante para não gerar confusão. Professor, então os elétrons ficaram mais próximos do corpo de carga positiva. Então significa que os prótons, eles foram para o outro lado, eles se afastaram do corpo, né? Não, o próton não sai do núcleo nem por um caralho. Então, nunca está acontecendo essa história de o próton está sendo empurrado, de o próton está sendo puxado. Não, é o elétron só. Peguei o corpo carregado positivamente, aproximei do corpo neutro. Você vai ver, vai perceber, né? No caso a gente não enxerga, que os elétrons desse corpo neutro, ele vai ficar mais próximo desse corpo carregado positivamente. Em esse comportamento de atração, a gente pode fazer com que ele se induza a gerar uma carga colocando um fio terra. O que é um fio terra? O fio terra ele vai estar conectado com um doador ou um receptor de elétrons universal. Ou seja, se você colocou um fio terra ali e você precisa carregar o corpo de elétrons, você vai conseguir. E se você colocar esse mesmo fio terra no corpo e precisar que ele perca os elétrons, ele também vai conseguir. Porque a Terra, ela consegue tanto ceder os elétrons quanto retirar os elétrons do corpo, por ser uma massa extremamente grande, tá? Então, chegamos com o corpo positivo perto do corpo neutro. O que vai acontecer? Os elétrons do corpo neutro vão ficar sendo atraídos pelo corpo positivo. Quando você colocar esse fio terra, você vai dar liberdade para que os elétrons se movam. Então, vai ter um fluxo de elétrons ali e uma troca de cargas do corpo neutro com a Terra, certo? Com o fio terra. Se o corpo está positivo, certo? E o corpo neutro, você já viu que ele está induzido a ficar com os elétrons próximos ao corpo positivo? Agora você vai usar o raciocínio inverso. Se os elétrons estão próximos do corpo positivo, ele vai ganhar ou ele vai perder os elétrons dele quando colocado o fio terra. Você consegue colocar isso em uma linha lógica? Se vocês lerem no slide, também está a resposta, mas seria legal se vocês colocassem isso na lógica. Então, vamos pensar assim, para evitar decoreba, né? Porque se a gente decora, vem a ansiedade, vem as crises, não adiantou nada ter decorado. Se a gente dominar a lógica, é pau no gato. Você pode esquecer que lembra. Mas o que está acontecendo? Como esse indutor, no caso desse nosso exemplo, que é o mesmo que está aqui no slide, ele é positivo, e os elétrons foram mais próximos a ele, vamos pensar que na região do fio terra não tem elétrons, dessa maneira. Se ele não tem elétrons e a Terra recebe e doa universalmente, nesse caso ela vai estar doando, porque ela vai ver que está tendo uma necessidade de elétrons, entre aspas, assim. Agora, professor, mas e se o corpo fosse negativo? Se a gente aproxima o corpo negativo de um lado, do lado do corpo neutro, e coloca o fio terra, a gente vai ter a situação oposta. Por quê? Se os elétrons, o corpo está carregado negativamente, e você vai colocar o corpo neutro do lado, os elétrons do corpo neutro, eles não mais vão ser atraídos pela carga, agora eles vão ser repelidos pela carga, colocando os elétrons, então, do lado do fio terra. Quando você coloca o fio, os elétrons, por estarem sendo repelidos, eles vão para fora do corpo. E aí gera carga positiva. Então, quando a gente está tratando por indução, é sempre importante a gente saber a carga que está induzindo o meu corpo para conseguirmos descobrir, então, qual que vai ser a carga final do meu corpo. Se nós tivermos um corpo indutor de carga positiva, nós vamos ter um corpo induzido de carga negativa. Se nós tivermos um corpo indutor de carga negativa, nós vamos ter um corpo induzido de carga positiva, por esse processo que eu expliquei para vocês aí de proximidade, vamos dizer assim. Gente, como estamos? Esse aqui é chato. Eu sei que é chato, eu sei que eu falei pra caralho agora e é muita coisa. Mas assim,
Esse é, como eu falei, é só teórico essa parte, é muito mais teórico do que conta, e eu nem trouxe a fórmula aqui de conta. Mas eu vou explicar que a fórmula, na verdade, não é uma fórmula. Mas e aí? Processos, indução. Indução, atrito e contato, no caso. De boa, como fomos, tranquilo. Tá bom. Tá bom mesmo? Então eu vou chegar na semana que vem, enfiando eletrodinâmica em vocês e vai estar suave, hein? Quero nem saber. Mentira. Mas eu sei que é complicado, então, assim, ó, gerou Mas, confusão. sim, mas eu tô pegando o que você tá falando aqui, tô É isso lendo os aí. slides também. Eu vou tirar uns prints aqui, aí depois eu dou uma estudada por fora. Não, perfeito. Não, é que eu vou cobrar, porque, gente, a pior coisa que tem, mano, é tipo, eu desligar essa merda aqui e vocês criarem uma dúvida, tá ligado? É a pior Uhum. coisa que existe. Porque aí vocês vão dormir com essa dúvida. Sim, é verdade. Não, mas tá tranquilo, tranquilo, tá suave. Não, beleza, Você perfeito. explica bem. Porque, ó, como a próxima aula a gente vai dar continuidade, vai ser já a parte que a eletricidade está em movimento, vai ter uma mudança brusca, assim, dos nossos exercícios. Porque a gente vai tratar de força, né? Vocês estavam vendo forças, eu acho que na frente um com o Luciano, mas a gente vai ver aqui a força elétrica, que também existe. A gente vai ver também, no caso, para quantizar, né, o valor da carga, tem uma fórmula que é dada, que eu odeio dar essa fórmula, para ser honesto. Só que todo mundo dá, né? Porque o João tem que ser diferente. Que é Q igual a N vezes Z. O que é a quantidade de carga? O E é aquela carga elemental, certo? Do elétron. E o N é o número de elétrons. Então, essa fórmula nada mais é que uma multiplicação lógica. Só que a galera gosta de fórmula, então a gente fala que é fórmula. Mas ele é só uma aplicação de você saber que, se um elétron tem 1,6 vezes 10 a 19, se naquele corpo tem 1 bilhão de elétrons, é só multiplicar 1 bilhão vezes o número 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a fórmula. Só que a Padrão, partir... né? A fórmula padrão, né? Sim, sim. É hábito, né, de física fórmula. Mas esse aqui é de boa, mais tranquilo. Mas as próximas fórmulas vão começar a pesar. Por isso que eu estou insistindo aqui, ó. Que se ficou em dúvida aqui nessas partes, pode ser que faça confusão lá na frente. E se fizer confusão lá na frente, aí vai ficar uma bananeira. Vai ficar louco, velho. Que aí é força elétrica, é campo elétrico, é carga ali, é carga lá. Você não vai entender mais nada. Então, temos que andar de mãos dadas aqui nesse campo florido. Mas é isso. Então aqui, inferno, idosos confusos com a tecnologia. Para finalizar, eu vou passar aqui o desafio da semana. Que, assim, aqui, já é um exercício que eu, como eu estava comentando, que vai misturar a teoria com a conta. Neste caso, eu vou ler aqui o exercício, né? Falta 4 minutinhos. E vou dar uma dica, que eu sei que pode ser difícil, então tem que dar a dica. Ó, durante a eletrização do corpo A, retiram-se dele 5 vezes 10 a menos 19 elétrons. No caso, esquece o menos, que estava de carga ali. Depois eu altero. 5 vezes 10 a 19 elétrons. Por que não pode ser menos? Porque senão não tenho como retirar o número 0,00000 alguma coisa, entendeu? De elétron. Eu só posso tirar números inteiros. Após a carga do corpo A, é colocado em contato com o corpo B, que possui as mesmas dimensões e encontra-se neutro. Após o contato entre o corpo A e B, pega-se o corpo B e coloca-se em contato com o corpo C, que possui o mesmo tamanho do corpo B e uma carga de menos 2 coulomb. Após o fim do processo, responda quais as quantidades das cargas dos corpos A, B e C. Então eu quero saber as cargas finais, depois de tudo que aconteceu, do A, do B e do C. Gente, esse tipo de exercício aqui, que eu fiz aí para vocês, é a
cara de eletroestática em Enem, pré-vestibular, qualquer assim. Porque é onde eles mais conseguem puxar. Só que geralmente eles não colocam assim, especificar bonitinho por partes. Eles vão fazendo suruba. Direto, né? Não, Você é faz pior. direto, né? É até pior, porque às vezes eles falam assim, não, pega o A, bota no B, depois pega o A, bota no C. Depois eu vou pegar o B, vou botar no A de novo. Aí eu pego o B e boto no C. Aí depois eu vou pegar o A com C e agora eu quero saber a carga final. É isso que eles fazem. Entendeu? Eles atropelam com... É só a mesma teoria. É atrito, é contato e é indução. É só esses três. Só que eles fazem isso tantas e tantas e tantas repetidamente vezes que é para você se confundir. Então, aqui é a cara dele. Só que assim, muita atenção, tá? Pra gente não moscar. Ignora o menos 19. O 19 é positivo, eu vou corrigir antes de mandar para vocês na aula lá, postar a aula, né, no caso. E a dica que eu ia dar, se vocês quiserem usar essa fórmula do Q igual a N vezes Z, perfeito. Se vocês não quiserem também, vocês vão acabar utilizando ela da forma lógica. A dica que eu ia dar é, vocês podem utilizar, eu acho que fica até mais fácil de utilizar, né? Vocês não utilizarem a fórmula da junção das cargas, porque como vocês leram junto comigo, se tem as cargas, se tem corpos de mesma massa, de mesma dimensão e eles entrarem em contato, é só somar as cargas e dividir por 2, certo? Vocês sabem que funciona assim e tem aquela formulazinha, que é quantidade de energia em um corpo mais a quantidade de energia do outro corpo dividido por 2 é igual à quantidade de energia final. A gente tem essa fórmula. O meu conselho é, não utilize a fórmula, tá? Vocês, em vez de utilizarem a fórmula, faz isso anotando no cantinho. Tipo, atritou esse com esse, ficou assim. Encostou esse com esse, ficou assim. E vai levando esse raciocínio para frente como anotação, em vez de fazer a conta. Por que que eu digo isso? Nesses tipos de exercício, é muito frequente não errar nas contas, mas errar no sinal. E às vezes, por errar no sinal e a prova ser de alternativa, você perdeu a questão. Então, faz com calma e faz na lógica. Não precisa, para aproveitar o tempo, fazer aplicando fórmula, que vai no final dar a mesma coisa se você aplicou as fórmulas corretamente. Mas se você fizer separadamente utilizando a lógica, etapa por etapa, o A com o B com o C, o A com o C, sempre respeitando a ordem do exercício, tá? É bem melhor de fazer esse tipo de coisa. Isso vai acontecer em eletrodinâmica? Eletrodinâmica é fórmula atrás de fórmula e se a gente esquecer, vai ter uma fórmula lá. Então, vai ser um pouco mais chatinho. Meus amores, 8 horas, já o Luciano tá aí, então já vou encerrando a minha aula. Essa aula foi mais tranquila, eu sei, porque a próxima que o bicho pega. Então, qualquer dúvida me chamem, vou estar alterando esse cocôzinho errado aqui para postar a aula para vocês. E aí já vai ficar pampa. Beleza? Não sei, depois eu converso disso melhor com vocês depois do simulado. Vou trazer as correções dos meus exercícios do simulado para a próxima aula. Não consegui trazer para essa, já vai sair para a próxima aula. Acho que o gabarito vocês já têm. Se não tiver, me dá um toque que eu passo. Perfeito. É isso, meus queridos. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. Um beijo na testa de cada um de vocês. E fora Bolsonaro, né? Tá bom, João. Obrigada, hein? Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Amores maravilhosos. Beijo. Beijo. E fora Bozo, caralho. Beijo.